E novamente, gente, falar em burguês, geralmente quando a gente fala de burguês, a gente tá falando de donos de meio de produção. Mas a classe rentista é um fenômeno específico de pessoas que acumulam propriedades privadas na forma de moradia e vivem da renda dessa moradia. A questão é o seguinte, existe gente que tem alguns imóveis e existe gente que tem milhares de imóveis. Então sim, é basicamente capital improdutivo, Da mesma maneira que tem pessoas que são donas de uma padaria e pessoas que são donas do Carrefour. Então, sim, faz parte dos pequenos rentistas. Mas continua sendo uma classe que a gente luta para que não exista. A nossa luta é para que moradia não seja propriedade privada. Que moradia seja propriedade individual, que seja posse. Que você tenha a sua casa e não a casa dos outros. E, novamente, isso não é um juízo de valor, tá? Ah, então quer dizer que meu pai are we the baddies? Sabe? Quer dizer que meu pai é do mal? Não tem nada a ver com ser do mal ou do bem. Depende de qual tipo de investidor de bolsas de valores. Mas, novamente, tem pessoas que compram ações de R$ 20 da Petrobras e tem pessoas que fazem parte do conselho de acionistas da Petrobras. São classes radicalmente diferentes. Mas você pode acumular o seu salário por muito tempo e transformar o seu salário em capital? Pode. Claro que pode. É só muito raro isso acontecer. E é muito mais raro ainda isso se tornar grande capital. Mas o que eu tava falando? Em experiência comunista não existe você criar uma empresa tipo uma padaria ou um pequeno mercado? Claro que existe. Porque existem formas diferentes de propriedade que não é propriedade privada. Mesmo no socialismo, não precisa nem falar de comunismo. As pessoas acham que todo e qualquer tipo de prestação de serviços vai ser feito pelo Estado no Existe socialismo. algum Isso não é limite verdade. do que define pequeno barra médio barra grande? Um colega de trabalho e a família tem 26 imóveis que alugam para estudantes. Então, uma das coisas que a gente pode... Claro que não existe uma fronteira. Primeiro, a classe burguesa é a classe que detém propriedade privada, principalmente dos meios de produção. Então, quando a gente fala em burguesia, a gente está falando de donos de meios de produção. O que diferencia, particularmente, no setor produtivo? Vamos falar do setor produtivo, que ele é um pouco mais explícito. Primeiro, eu preciso falar uma coisa muito séria com vocês. Essas definições, gente, de classes, elas não existem para enfiar a realidade em caixas. Você não faz primeiro a definição e depois tenta enfiar a realidade na definição. É o contrário. As definições existem para a gente compreender a realidade. A gente precisa diferenciar burguesia de pequena burguesia para a gente conseguir construir uma via revolucionária. Sem distinguir pequeno burguês de burguês, o nosso projeto transformador fica confuso. Ele fica impreciso. Ele tem um problema de execução. Qual que é a questão? Uma das coisas que define, que diferencia bastante a burguesia da pequena burguesia é que, número 1, a pequena burguesia costuma também viver do seu trabalho. Então, pequenos burgueses trabalham, eles têm a propriedade, mas eles também trabalham. E se eles não trabalham, eles estão sempre na iminência de voltar a ser trabalhadores. É o que a Júlia falou. Os pequenos burgueses eles estão numa proximidade muito maior da classe trabalhadora. O grande burguês não trabalha. Ele vive só do lucro. Ele está muito distante da classe trabalhadora. E outra coisa, no caso dos rentistas que você está falando, a gente pode diferenciar da seguinte maneira, e novamente lembrando que a gente não cria a categoria para enfiar a realidade nela. A gente está tentando compreender a realidade. Vini M, obrigado pelo sub. O que diferencia alguém que tem um punhado de imóveis que aluga, que faz parte da classe rentista, sim, apesar de ser pequeno rentista, de grandes imobiliárias? É que essas grandes imobiliárias não só têm um capital. Esse capital dá um imenso poder político para essas imobiliárias. O acúmulo do capital não significa que o burguês vai poder pegar todo aquele dinheiro e gastar em chiclete, em comprar uma coleção de Rolls Royces. A questão é que a quantidade de capital que a grande burguesia detém dá um imenso poder político para essa burguesia. Essa é a grande diferença. Por mais que a pequena classe rentista, que tem um punhado de imóveis, para a gente falar do tema que você levantou, tenha capital, este capital não é em quantidade o suficiente para dar poder político. Essa classe, a sua família não consegue fazer lobby. Essa é a questão. Não consegue comprar parlamentares. Não consegue influenciar o plano diretor da cidade. Essa é a diferença. Então é por isso que nos projetos comunistas, se você for ver a maneira como... Um dos caras que elocubrou muito a respeito da pequena burguesia foi o Mao Zedong. Inclusive, posso até usar uma referência mais clássica.
O Marx fala de pequena burguesia no Manifesto Comunista. O Marx fala... Ele não fala com essas palavras, mas a conclusão dele é essa. O importante da gente diferenciar burguesia de pequena burguesia é que a pequena burguesia não é o problema. A pequena burguesia tá longe de ser o problema. Então, claro, a pequena burguesia, ela tem propriedade privada, muitas vezes. Tem. Só que a questão é o seguinte. A gente precisa diferenciar para esta pequena burguesia não acreditar que o que a via revolucionária e a ditadura do proletariado querem fazer é fuder com a vida dela. Lissa, obrigado pelo sub. É exatamente o que o Gray falou. É importante a gente fazer essa diferenciação pro seu Manuel não achar que a gente vai expropriar o bar dele. Novamente, a definição ela não serve para categorizar a realidade em caixinhas. Ela serve pra gente compreender a realidade. Cara, pequena burguesia é um nome que se tem. Não dá pra gente inventar. Esse tipo de categoria a gente não pode reinventar quando a gente quer, da hora que a gente quer. Pequena burguesia é o termo que o Marx usa e é o termo usado até hoje. Então, eu vou julgar ela pra alugar um AP? Nem fudendo. Só que der insight, você consegue ver como o problema é estrutural? Primeiro, de fato, o AP da sua mãe, e novamente, isso não é um juízo, porque juízo de valor não leva a gente a lugar nenhum, tá explorando o trabalho de outra pessoa. Tá explorando o trabalho de outra pessoa. Só que o problema é mais profundo. Você falou, a sua mãe precisa dessa renda. Nós queremos um mundo no qual moradia é um direito e não um privilégio, que casa não seja propriedade privada, seja propriedade pessoal, propriedade individual, propriedade coletiva, não seja privada, e que a sua mãe não precise da renda do aluguel para sobreviver. Uma sociedade que ela não precise alugar uma casa para conseguir sobreviver. Então você entende como o capitalismo é uma cadeia de exploração? E por que o juízo de valor não leva a gente a lugar nenhum? Existe grupo rentista de lobby político só de grandes imobiliárias. De pessoas que têm capital... Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês também. Eu não vou conseguir, explicando teoria, abarcar todos os fenômenos da realidade. A realidade, ela é excessivamente complexa pra gente conseguir teorizar ela em sua totalidade em abstrato. Isso tem que analisar. Tem que ver caso a caso. Qual a diferença entre propriedade pessoal e propriedade privada? Eu já explico. Deixa eu ver se eu não respondi alguma coisa. Então, quando você tem um grupo privado que é capaz de influenciar o plano diretor de uma cidade, é isso que é poder político. Propriedade privada e propriedade pessoal, propriedade individual, etc. O posse, etc. O nome não importa tanto, né? O que importa é o conceito. Nós temos algumas características da propriedade privada. Primeiro, quando nós falamos em propriedade privada, nós estamos falando na propriedade privada dos meios de produção, na maior parte das vezes, tá? Já vou entrar nas exceções. Então, como Marx define propriedade privada? Eu não vou pôr isso no TikTok porque já tem lá. Propriedade privada é a livre disposição do trabalho de outra pessoa, do trabalho de outras pessoas. O Marx tira essa definição da cabeça dele? Não, ele tira dos economistas liberais. Então é isso. Propriedade privada é a livre disposição da força de trabalho de outra pessoa. Então, na escravidão, os escravos eram proprietários. Os escravos eram propriedade, desculpa. Os escravos eram propriedade privada e o senhor de escravos dispunha da força de trabalho dos escravos de maneira livre. Beleza? Como isso acontece no capitalismo? A burguesia dispõe da nossa força de trabalho cercando os meios de produção. Então nós temos a nossa força de trabalho, mas nós não conseguimos aplicar a nossa força de trabalho porque nós não temos como aplicar, nós não temos as ferramentas para aplicar. Quem tem as ferramentas são os burgueses. Essas ferramentas se tornam propriedade privada. O controle do nosso trabalho fica através da ferramenta e não do nosso corpo. Agora, tem outra característica importante da propriedade privada. A propriedade privada é necessariamente prescrita. O que isso quer dizer? A propriedade privada ela é garantida pelo Estado. Então, por que aquele negócio é seu, aquela fábrica, aquela terra é sua? Porque existe um documento, um título, que diz que aquilo é seu e que o Estado tem a obrigação de garantir que aquilo continue sendo seu. Então, eu não consigo ter latifúndios do tamanho do Mato Grosso, porque eu, pessoalmente, estou defendendo com as minhas armas. O Estado defende. Eu só consigo ter propriedade privada com o Estado garantindo, através do monopólio da violência, essa propriedade privada. A propriedade pessoal, propriedade individual, quem defende e garante ela é você. Esse celular não é minha propriedade privada, porque quem garante que ele é meu é a minha própria força física. Não é o Estado.
Nenhum dos dois, Cute Bird Raptor. Existem propriedades privadas que não são meio de produção. Existem coisas que seguem a lógica da propriedade privada que não são meios de produção. Então, por exemplo, casas. E todo meio de produção é propriedade privada? Aí, de jeito nenhum. Na União Soviética não existia propriedade privada e tinha os meios de produção. Então, uma das exceções de propriedade privada, de algo que segue a lógica da propriedade privada, mas não é meio de produção, é a moradia. Por isso que a moradia é um problema específico do capitalismo. Por que não chamam logo de propriedade privada dos meios de produção em vez de suprimir de produção? Porque os economistas burgueses e o Marx escreviam desse jeito. Porque para eles era sinônimo. Propriedade privada era propriedade dos meios de produção, era propriedade da terra, era propriedade das fábricas. É porque eles escreveram dessa maneira, por isso que a gente fala dessa maneira. Mas se vocês quiserem esclarecer, propriedade privada dos meios de produção. É uma coisa histórica, o termo é histórico. Mas nós temos outras... No socialismo não se compra nem aluga moradia, depende. Coreia Popular, país socialista. Sabe quanto custa o aluguel na Coreia? Chat, quanto custa o aluguel na Coreia? É uma bagatela, hein? 0. Moradia na Coreia direito não é privilégio. Agora, na União Soviética, o KEK, obrigado pelo sub. Você pagava... A maior parte das moradias era propriedade do Estado, e você pagava um aluguel que era tipo o preço de uma garrafa de vodka, assim. Era um aluguel simbólico, era minúsculo. Na China é completamente diferente. Na China tem propriedade privada. Na China tem especulação. O governo controla bastante, mas tem especulação. É bem diferente. É outra experiência. Mas na China, mesmo com propriedade privada e especulação, eu acho que 70% das pessoas têm casa própria, uma coisa assim, sabe? Sim, a Coreia tem moradia plena e ninguém paga aluguel. Então, vocês lembram da crise da Evergrande? Foi uma crise especulatória. Pera aí que tem muita gente perguntando muita coisa. Calma, muitas perguntas, gente, desculpa. Tom Silva, sua pergunta faz todo sentido. Todo sentido. Isso tem muito a ver... Ó, eu vou ler a pergunta dele. É uma pergunta muito difícil de responder porque ela envolve a teoria do valor do Marx. O que eu posso ler que seja um estudo ou uma reflexão do lugar do papel dos artesãos de peças exclusivas na sociedade comunista? Por exemplo, numa fábrica se faz cadeiras, mas tem lá um cara que faz cadeiras muito mais foda, com ótimos materiais, as cadeiras que eles fazem valem mais. Faz sentido minha questão? Faz todo sentido. É sobre isso que chamam de mercado de luxo. Então, a cadeira vale mais justamente por causa da teoria do valor de Marx. Porque o trabalho socialmente necessário para produzir essa cadeira é muito maior. Então, quanto maior, não é nem só valor de uso e valor de troca, é valor mesmo. A cadeira feita artesanalmente tem um valor muito maior do que a cadeira feita industrialmente. E valor, gente, não quer dizer que ela é melhor ou pior. Não, é diferente de trabalho artístico. Bem diferente. Puta, aí é que a gente tá entrando na seara da teoria do valor do Marx, que segundo o próprio Marx é a parte mais difícil do Capital. Puta, eu não... Acho melhor eu não explicar isso hoje, gente. Depois quando eu for falar de valor lá no nosso glossário, eu explico isso melhor. Se você demora 2 dias pra fazer uma cadeira... Calma aí. Se você demora 2 dias pra fazer uma cadeira, ela pode custar mais do que feito em um dia. Então, calma. Essa que é a questão. Trabalho socialmente necessário não é tempo de trabalho. Então, os liberais adoram dizer que refutaram o Marx, falando: o Marx diz que tem o tempo de trabalho que determina o valor, mas se eu for lerdo e demorar pra caralho pra fazer a cadeira, ela não vai valer mais. Sim, trabalho socialmente necessário é uma média do trabalho necessário pra fazer essa cadeira, e não a sua capacidade de fazer a sua cadeira. É porque liberal acha que as coisas são individuais, ele não consegue enxergar que a produção é um fenômeno coletivo. Liberais são o caco, exatamente. Mas, por exemplo, se você faz uma cadeira na mão, lixando na mão, é muito mais devagar e muito mais trabalhoso do que você fazer uma cadeira com indústria pesada e máquina. Você fazer o trabalho na mão faz com que o valor dessa cadeira seja muito mais alto. E, novamente, valor não quer dizer melhor, tá? É a teoria do valor... É a voz do Ciranha, pode crer. É a teoria do valor do Marx. É valor pro Marx. Stitch mandou R$3. Stitch, desculpa, Stitch. Foi a voz do Ciranha, foi a voz do Ciranha. Então, trabalho socialmente necessário é a média do trabalho necessário para produzir um determinado artigo. Quanto menor essa média, menor o valor do objeto. E valor não é preço, tá? Valor e preço são coisas diferentes. Então, o exemplo que o Marx dá, por exemplo, para vocês entenderem valor, só uma introdução. Depois eu vou ter que reler o capítulo do Capital para poder falar isso depois. Se você troca, por exemplo, um saco de arroz por uma cadeira, significa que como que existe essa equivalência do saco de arroz para uma cadeira? Como existe essa equivalência? É porque o saco de arroz não é igual à cadeira. É porque o saco de arroz e a cadeira são iguais a uma terceira coisa. Essa terceira coisa é o que o Marx chama de valor. Então, o valor, definição abstrata. O valor é uma propriedade da mercadoria.
Só existe a categoria valor do Marx em mercadoria. Qual livro você recomenda para começar a estudar economia política? Salário, Preço e Lucro do Marx. É um dos melhores textos para a introdução de economia política do Marx. A da Sofia é um livro, né? Do Marx é um texto. Do Marx você consegue ler de uma vez só. Da Sofia é um livro, você tem que dedicar mais tempo. Lógico que vai entender. Léo, você já trabalhou um dia na vida? Eu sempre faço essa pergunta. Você já trabalhou? É uma pergunta genuína. Já trabalhou? Bastante? Então você vai entender tudo. Eu só digo isso. Você só não entende os textos mais simples do Marx se você nunca trabalhou na vida. Se você nunca trabalhou na vida, se é piá de prédio, você vai ler e falar, como assim burguesia? Como assim exploração? É só o cara trocar de trabalho, se ele quiser. Salário, Preço e Lucro, do Marx. É uma palestra que o Marx deu na Associação Internacional dos Trabalhadores. Então, sim, na minha hipótese, ANCAP não entende porra nenhuma de economia política porque nunca trabalhou. Não existe mais Associação Internacional dos Trabalhadores? Existem. Existem outras internacionais. É que a grande diferença é que não existe mais um país que serve como bastião do movimento comunista internacional, como era a União Soviética. Por isso que não existe algo equivalente à Terceira Internacional, por exemplo. Porque a Terceira Internacional tinha sua sede na maior experiência proletária da face do planeta, que era a Rússia. Hoje em dia a gente não tem mais isso, e a China, que é o maior país socialista, não vou entrar nesse mérito agora, nunca se propôs a ser isso. Nunca. A Coreia não pode porque a Coreia mal consegue sobreviver, né? E a China nunca se propôs a fazer isso. A China tem outro plano. A China coloca isso pra 2049, assim. É um negócio super lá na frente. A China tem planos muito específicos a respeito de se tornar uma potência produtiva antes de fazer uma transição socialista completa, né? Mas a China tem nos seus planos quinquenais pra 2049 um internacionalismo proletário, né? Quando eu estiver fazendo streaming aqui na Twitch 8, em 2049, a gente vê se eles cumpriram. Geralmente eles cumprem. O Zap 34, Qual a fonte da informação da China? A resolução dos congressos do partido. Preço e valor são as mesmas coisas? Não. Anônimo mandou R$5. Ian, tenho dificuldade em entender como saber o valor de trabalho em caso de serviço, tipo recepcione. Então, essa sua dificuldade é muito comum. Entender trabalho socialmente necessário em serviços é muito difícil de mensurar. Muito difícil. E eu vou falar pra vocês. Me falta um pouco de leitura específica a respeito de teoria do valor nos serviços, na prestação de serviços. Preço pode influenciar no valor? Nunca, é sempre o contrário. Porque a maneira como se mensura trabalho socialmente necessário em serviços tem a ver com a reprodução social do trabalho, que é a reprodução da própria força de trabalho como feita pelo ser humano, né? Então, enfim, eu tô entrando numa filosofia muito específica do Marx. Os trabalhadores investirem no mercado financeiro, quando possível, é forma de lutar contra a desvalorização. Não só é forma, como foi necessário, principalmente durante a época da hiperinflação no Collor, né? Então, Sub-Zero. Eu não sei se você sabe, mas durante a época da hiperinflação, no governo Sarney e governo Collor, os trabalhadores, eles aplicavam no mercado financeiro para o dinheiro não perder o valor. Então, isso é um mecanismo muito comum. Inclusive, no Brasil foi necessário. Não era nem comum, era necessário. Mas você aplicar no mercado financeiro não te coloca no conselho de acionistas, né, gente? Então o cara acha que ele compra uma ação de R$20 da Petrobras e acha que ele é burguês agora? Não, né? Canedos, obrigado pelo sub. Qual o rolê da China? Eu só digo que várias fitas. No Overnight. Overnight, pra quem não sabe, era uma aplicação que você aplicava num dia e resgatava no outro. Se você vive de salário, independente de qual seja o seu salário, você não é rico. Peninha tem livro? Infelizmente, eu gostaria que ele não tivesse. Comprar ações da Magalu te coloca no conselho de acionistas da Magalu? Não, né? Então pronto. Falar que você comprar ações da Magalu você vira sócio é a mesma coisa que dizer que quando você trabalha na Magalu você é colaborador. Nossa, o chat tá subindo muito rápido, peraí. Tem um cara com uma britadeira aqui do meu lado que tá me distraindo, gente. Mano, colaborador... Não tem poucas coisas que me dão ódio de classe tanto quanto a palavra colaborador. Ódio ao colaborador? Você não é colaborador, você é trabalhador. Colaborador de cu é rola. Você é assalariado, proletário. Você vende a sua força de trabalho. Recursos. Puta que pariu. É por isso que chamam recursos humanos, né? Bruno Lopes, se o salário for muito alto, pode alçar as pessoas à burguesia depois de muito tempo? Em raríssimos casos. Sim, mas eu vou dizer que sim só porque tem casos. Mas assim, a quantidade de vezes que isso acontece é num nível de exceção que é irrisório. A massa de 99% das pessoas assalariadas nunca vai ascender sequer para a pequena burguesia. Então, Mahales, a sua leitura é a leitura, por exemplo, da UP. A sua leitura é exatamente a leitura que o PCR faz, o Partido Comunista Revolucionário faz. É exatamente o que você falou. A China disputa a hegemonia mundial com os Estados Unidos. Ela é um país imperialista, tanto em política externa quanto interna. E ela é revisionista tal qual a União Soviética foi depois do Khrushchev. A sua análise é exatamente a análise do PCR. Me parece que o comunismo cresce. Me parece. Valeu e é o menor que 3.
Não dá pra... ser imperialista em política interna é uma... Não tem como você ser imperialista só de um lado. Então, a leitura do PCR, por exemplo, é... A China, erradicando a pobreza dentro do próprio país, ela gera pobreza na periferia do capitalismo. Então, isso seria a dinâmica de centro-periferia, que a China... Isso é meio um fato, tá? A China real tem isso. Nem as pessoas que defendem o modelo chinês negam que a China tem uma relação de centro-periferia com os países da periferia do capitalismo. Inclusive o Brasil. Agora, se isso configura um período de transição, aí tá aberto pro debate, né? Porque a China, ela não faz distinção com quem ela comercializa. A China comercializa com Israel e com a Arábia Saudita. Com o Irã e com os Estados Unidos. Com a Venezuela e Cuba e o Brasil e o Chile e foda-se, sabe? A China não faz... Você vai... eu quero vender o pré-sal, trocar por 3 NFT de macaco. A China compra, ela não tá nem aí. Falam que a China é a NEP eterna, né? A nova política econômica soviética, só que dura pra sempre, né? A China não faz a menor distinção com quem ela comercializa e o que ela comercializa. Inclusive fazendo violações de sanções internacionais. Eu não sei se vocês lembram, mas a CEO da Huawei lá, ela foi presa por causa disso. Porque a China vendeu... A Huawei, que é chinesa, vendeu tecnologia da informação pro Irã. E violou uma sanção estadunidense. Mais importante que achar o rótulo é entender o que a experiência é. Então, você tá vendo que eu não tô falando, é socialista ou não é socialista. Vamos entender o fenômeno, né? Eu estou expondo aos argumentos acerca do fenômeno chinês. Então, os Estados Unidos sanciona todo mundo que comercializa a tecnologia da informação com o Irã. A Huawei falou, foda-se, comercializou mesmo assim. Fofo Penaldo, eu estimulo muito eu tanto vejo com bons olhos o crescimento de canais como o meu, que eu estimulo muito que mais pessoas criem conteúdo, porque eu sinceramente acredito que há uma demanda reprimida. Eu acho de verdade que tem espaço, tem pessoas que estão sedentas de conteúdo de esquerda radical na internet. As pessoas precisam disso. Como fazer streaming é um pouco difícil, você está ao vivo, você se expõe, tem que fazer muitas horas, é difícil de construir público, é difícil de ganhar dinheiro. Eu sempre sugiro TikTok. O TikTok te dá a possibilidade de viralizar que nenhuma outra rede dá. Ele dá muito menos trabalho porque os vídeos que vão mais longe são os mais curtos. E ele te expõe muito menos, porque não é ao vivo. É vídeo gravado. Fabim, sempre que você tiver síndrome de impostor, lembra que existe o canal Ideias Radicais. Lembra que existe o canal do Paulo Cogos. Lembra que existem canais de ANCAPs que não têm o conhecimento mínimo do que estão falando. Então, engole essa síndrome de impostor e cria. Porque seja lá, só de você ter o pensamento de que talvez eu não seja tão bom, você já é melhor do que qualquer um desses ANCAPs. Só de você ter o senso crítico de pensar nisso, você já é melhor. Pensa que existe o Olavo de Carvalho no mundo. Inclusive que Papai do Chão tenha. Eu tenho síndrome de impostor pra caramba. Muito. Só que eu tento engolir em seco essa bosta dessa síndrome de impostor, porque a quantidade de pessoas que não faz a menor ideia do que tá falando e que faz sucesso na internet me deixa embasbacado. Então eu falo e se eu errar eu tanco, eu mato no peito e mando pra casinha. Eu erro pra caralho em live, inclusive. Eu tô sempre ao vivo. Provavelmente aqui, eu odeio falar de marxismo, porque sempre tem uns marxólogos chatos que falam, não, mas na carta que Marx mandou para a Associação Internacional dos Trabalhadores em 1800 e sei lá o quê, ele dizia na nota de rodapé que sempre tem, com Marx sempre tem esses caras, tá ligado?